Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à plataforma de treinamento A3. Aqui é o professor Márcio Araújo falando e estou muito feliz de encontrá-los aqui nesse importante treinamento de dimensionamento geométrico, GDIT, módulo avançado. Nosso treinamento, pessoal, será dividido em diversos módulos e tenho certeza que vocês irão aproveitar muito o conteúdo. Então, pessoal, vamos iniciar então o nosso treinamento. Pessoal, primeiramente, nós vamos aqui, olha, entrar dimensionamento geométrico, GDT módulo avançado. E nós temos a nossa introdução e sobre grupos de tolerância. Então, pessoal, o que nós temos de introdução são diversos grupos de tolerância, né? Então, o primeiro grupo, pessoal, é o grupo que nós chamamos de forma, né? São, então, algumas simbologias que nós temos dentro dessa configuração desse grupo de forma, tá? Então, essa primeira simbologia, pessoal, é retilinidade, tá? Existe um outro nome que se é dado para ela, que é retitude, tá? Mas o mais comum no mercado, que nós ouvimos no mundo corporativo, em especial no mundo automotivo, nas indústrias, é retilinidade, ok? Essa simbologia, pessoal, ela tem algumas particularidades muito interessantes que, dependendo da maneira que nós cotamos, ela pode ter uma interpretação diferente. Então, ela pode, basicamente, a simbologia dela requer nós analisarmos uma espessura, o contorno de um perfil, né, um contorno de uma peça, né, e que uma área muito pequena. Então, nós podemos ter a ondulação, olha que interessante, pessoal, nós temos olha aqui o mouse, a ondulação de uma face, né, de um contorno, e dependendo de que nós cotamos ela, nós podemos ter toda a peça, se for um eixo, né, um bloquinho, toda a peça pode ser côncava ou convexa, ok? Então, a interpretação ela pode mudar um pouco, dependendo da maneira que nós cotamos, tá? E representamos ela. Não se preocupe, pessoal, que cada simbologia vai ter o seu capítulo em específico, tá? Para nós estudarmos conceito técnico, representação, dimensionamento e como nós vamos medir, ok? Então, a planicidade, pessoal, é uma outra simbologia que aparece muito nos desenhos. Essa simbologia, olha, planicidade, ela tem a mesma base, né, o mesmo conceito da retilinidade. E com uma diferença, pessoal, a planicidade é uma área maior, é um plano, né, que nós temos, onde nós vamos ver também a ondulação dessa face, a ondulação desse plano, ok? E nós vamos ver também como é que nós medimos isso e algumas figuras de como nós representamos ela também. Ela tem algumas particularidades que nós devemos tomar muito cuidado, tá bom? Para a gente não errar nas especificações, tá? Uma outra tolerância de forma, pessoal, é essa simbologia, que é circularidade. Então, a circularidade, pessoal, ela também vai ver a ondulação, né? Se tem algum amassado, se tem alguma forma diferente, né? Não é inclinação, pessoal, é forma, né? Se ela tem alguma ondulação, ou dentro de um limite especificado, a ondulação de uma área circular. E nós temos que medir ao longo do eixo que nós temos, tá? Que nós vamos ver com mais detalhes. Essa simbologia, pessoal, próxima, cilindricidade. Ela é um pouquinho mais complexa, pessoal, que ela é um pouquinho difícil a interpretação. É fácil medir, mas a interpretação é um pouquinho difícil. É a área da forma também, de um eixo, né, cilíndrico, que nós iremos ver um pouco da retilinidade junto com a circularidade. Tá? É isso que significa, então, a cilindricidade. Mas nós vamos ver no capítulo dela com mais detalhes como que nós representamos e como que nós medimos também. O segundo grupo, pessoal, é orientação, tá? Que é angularidade. A angularidade, pessoal, é um ângulo, tá? São dois elementos, né? Um em relação ao outro, que tem um ângulo diferente de 0 graus
e diferente de 90 graus. Porém, tem as suas particularidades também, né? Como que nós calculamos, como é que nós medimos, como é que nós especificamos, tá? Então, cada simbologia, pessoal, tem a parte técnica, teórica, mas tem as entrelinhas da norma, que nós precisamos ter muito cuidado na hora de uma especificação e na hora de nós medirmos, ok? Nós temos também a perpendicularidade, tá? Que é um ângulo, pessoal, de 90 graus, rigorosamente de 90 graus, que também tem as suas particularidades similares da angularidade. E nós temos também o paralelismo, tá? Que é um ângulo, pessoal, um elemento em relação ao outro, né? Tem que ter um dado, um elemento de referência, um elemento a ser medido, e o elemento a ser medido tem que estar 0 graus em relação ao outro elemento, a uma referência, a um dado. E dado nós vamos ver tecnicamente o que significa daqui a pouquinho. E nós temos também, pessoal, essa simbologia no grupo de perfil, tá? Ela vai vir também, pessoal, perfil, a forma de uma linha, né? De um perfil grande, enorme, né? Tá? Mas só é possível medir com modelação matemática, diferente da retilínea, que dá para nós medirmos de maneira mais simples, ok? Então, o perfil de uma linha, ela vai ver o contorno de uma peça também, tá? Normalmente, quando se coloca essa simbologia, é para nós vermos uma área maior, tá? Em relação ao ponto zero do veículo, tá certo, pessoal? Tá? Então, nós temos que colocar essa simbologia que tem as suas características também. Uma outra característica, pessoal, é perfil de superfície, tá? Matematicamente, pessoal, ela se calcula da mesma maneira que o perfil de linha, tá? Qual que é a diferença? É uma área maior, não é mais a espessura da peça, do contorno do produto. É toda a superfície maior do produto, da peça, tá? Então, matematicamente, se calcula da mesma maneira, se interpreta da mesma maneira. Só é possível medir, pessoal, com equipamento tridimensional, ok? Nós temos também, pessoal, que eu coloquei aqui no grupo de perfil, o batimento, tá? Então, o batimento circular e o batimento total. O circular, pessoal, uma setinha, batimento total, 2 setinhas, tá? Tem uma diferença entre as duas, ok? Nós vamos ver mais à frente quando nós estivermos no capítulo de cada uma dessas características, tá? Como nós medimos, qual que é a especificação, qual que é a interpretação, tá? E nós vamos saber também como que nós medimos, tá? Preferencialmente, pessoal, essa característica de batimento circular ou total, a preferência é recomendado medir fora da tridimensional, ok? Mede no reloginho separado que nós vamos ver como é que faz essas medições. E o último grupo, pessoal, ele está classificado no grupo de localização, tá? Então, nós temos a posição, que é uma das características dos elementos ou simbologias que mais aparecem em desenho, que é posição. Tem muitas particularidades, pessoal, é uma simbologia que tem mais particularidades. Tem medição comum, com diametral, sem diametral, com esférico, composta, em conjunto, 2 elementos juntos, às vezes 3 elementos juntos. Então, é uma característica que precisa ser muito bem entendida, pessoal, para nós fazermos as nossas especificações, as nossas interpretações, as nossas medições, ok? Nós temos, então, a concentricidade, né, que também tem a sua particularidade. Nós temos a coaxicidade, que difere um pouquinho da concentricidade, embora sejam 2 elementos que têm que estar no mesmo centro entre si, tá? Concentricidade e coaxicidade, mas tem as suas particularidades, ok? E nós temos também, pessoal, a simetria, que é essa simbologia aí, né? Que está na tela, que é uma das mais simples que tem, pessoal, para nós especificarmos e entendermos e medirmos também, tá? Então, pessoal, esses foram os grupos que nós temos, são 4 grupos básicos, né, de tolerâncias geométricas, de simbologias, e nós vamos ver cada uma delas. Cada uma delas, pessoal, vai ter o seu capítulo específico para nós fazermos as nossas considerações, especificações, interpretações, os detalhes,
as entrelinhas da norma, né? Tecnicamente falando, né? Normativamente falando, e em especial, pessoal, como nós vamos medir. É importantíssimo saber como nós vamos medir, ok? Pessoal, nós finalizamos então a nossa primeira aula. Na próxima aula, nós vamos ver dátums, né? Algumas especificações de simbologias de dátums, né? E sistemas de coordenadas, ok? Pessoal, eu te vejo então na próxima aula. Até lá!